E aí galera, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e estamos de volta com a nossa série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no chess.com. Esse é o 44º episódio da série e nesse momento eu tenho aqui 1985 de rating, estamos chegando aí próximo aos 2.000 de rating. E para quem tá acompanhando aqui pela primeira vez um episódio da série, durante os episódios eu vou jogando partidas de 5 minutos e explicando o porquê de cada lance, né? Explicando as minhas ideias por trás de cada lance e também dando dicas para que você consiga melhorar o seu nível de jogo na abertura, no meio-jogo, nos finais e de repente você também consiga subir o rating aqui no chess.com. E se você tá curtindo a série, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você. Bom, então, bora começar aqui o nosso desafio, já vou lançar aqui o desafio. Então, desafio lançado aqui, esperando o adversário. Então, primeira partida eu tô de brancas, eu vou jogar E4. Meu adversário tem aqui 1996 de rating, jogou uma defesa francesa. Na verdade, não é mais uma defesa francesa, que ele não fez D5, ele jogou aqui com B6. E agora cavalo C6 é um lance que já não combina tanto com essa posição. Ele está desenvolvendo as peças de uma maneira bem estranha, na verdade. Como nós já sabemos, um lance como Dama E7 é um lance que atrapalha bastante o desenvolvimento, que vai atrapalhar o desenvolvimento do bispo, de F8, de toda a ala do rei. Bom, eu vou aproveitar aqui para já jogar com A4, A5 para abrir a coluna A. Porque abrindo a coluna A e trocando o bispo de casas brancas, eu já vou ter algumas ideias de ataque aqui contra o rei do meu adversário. Então a posição com roque em alas opostas e posições com roques em alas opostas, geralmente quem chega com ataque primeiro que vai vencer a partida. Então aqui, bom, eu já posso jogar trocando em B7 e dama A6. E aí, quando ele jogar rei B8, eu posso pensar em jogar D5, já é uma ideia que parece interessante. Ou então cavalo A3 e cavalo B5 também pode ser uma ideia. Então, a abertura da coluna A é bem perigosa para o meu adversário, né? Se eu jogar D5, ele ainda pode jogar cavalo A5 nessa posição. Então, eu tô achando melhor jogar primeiro o cavalo A3. Cavalo A3 para cavalo B5. Se bem que D5, cavalo A5, eu tinha B4, né? B4 que já ganhava, já. Bom, posição ainda continua difícil para ele. Acho que não tem uma maneira muito clara de defender. Que agora se eu jogar cavalo B5, ele toma em E4, cavalo por A7. Ainda dei uma chance aqui pra ele, né? Não precisava ter feito isso. B4 já era bem direto já, que já ia cair A7. Agora aqui cavalo B5 ele toma, cavalo A7, cavalo por A7, dama A7, dama 8. Não tá ruim essa posição também, não posso reclamar dessa posição, mas o D5 e B4 era muito mais direto aqui. Bom, eu vou jogar com o cavalo B5 imediatamente, para jogar cavalo por A7. Eu estava esperando que ele fosse tomar em E4 nessa posição, mas aqui ele preferiu jogar com dama D7. Mas e se eu jogar cavalo por A7 agora? Qual é a ideia? Porque agora ele não consegue escapar com o rei para C8 e D7. Cavalo E7. Mas ok, se eu jogar cavalo por C6, ele joga dama por C6 e defende A8. Mas se eu volto meu cavalo para B5, eu ameacei dama A8 mate. E ele não tem defesa agora, porque cavalo A5 eu tenho dama A7 e dama A8 dando mate já.
E aí, dama 8 entrou numa rede de mate aqui. Depois de dama 8, chegamos aí a 1993 de rating. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Depois de G4, E6, D4, B6, cavalo F3. Meu adversário jogou uma defesa aqui que não é muito comum. É possível jogar assim, mas aqui, de repente, jogar com cavalo F6, por exemplo, ou então com C5. Mas cavalo C6 já é um desenvolvimento um pouco estranho, né, que a qualquer momento eu posso ter um D5. Então eu joguei C3 primeiro, para não ter ideias de cavalo B4. Eu consolido o meu centro. E aí dama E7 é um erro dele. Vai contra todos os princípios do jogo na abertura. Daí dama E7 é um erro dele, que vai contra todos os princípios do jogo na abertura. E aqui eu posso jogar, eu joguei com roque, e aí surge uma posição que ele vai ter grandes dificuldades aqui para poder terminar o desenvolvimento da ala do rei. E aí eu joguei com dama E2, com essa ideia de bispo A6, para já trocar o bispo que defende o roque dele, e jogar com A4, A5 para abrir a coluna A. Aqui talvez ter jogado A5 para dificultar um pouco a abertura da coluna. Em algum momento eu jogaria B4 para abrir a posição, mesmo sacrificando um peão. E aqui, depois disso, que abriu a coluna A, aí o meu ataque é muito forte. Eu poderia ter jogado D5 imediatamente, D5, quando o cavalo A5, B4. E aqui eu já tenho uma vantagem decisiva. Cavalo A3 continua uma posição muito boa para o branco, mas o D5 já era mais direto, né? De qualquer maneira, a partida acabou rápido aqui. Ele ainda poderia ter jogado D por E4 depois de cavalo B5, que ainda teria alguma resistência, mas aí dama D7 que interroga mesmo nessa posição, e aí eu já tenho um ataque decisivo. Então aqui, galera, nessa partida meu adversário acabou indo contra vários princípios do jogo na abertura. Então, lembrar de sempre respeitar esses princípios, porque isso acaba dando muitos problemas, né? Vamos lá então, lancei aqui, próxima partida, já lancei outro desafio. Provavelmente eu vou jogar de pretas na próxima. E vamos lá, né? Estamos esperando aqui. Vamos de brancas, dobrei brancas aqui então. Eu vou jogar um peão dama dessa vez, para ir alternando. E vou jogar com C4. Opa! A ideia era jogar com C4, mas aqui acabou escapando. Então, já que eu fiz C3, eu vou jogar um sistema London aqui, então. Vou jogar cavalo F3 e bispo F4. Não era bem essa a ideia, mas já que escapou aqui o peão em C3, então vamos de sistema London com o bispo F4. Então, vou jogar aqui cavalo de BD2. Meu adversário está querendo jogar com E5 nessa posição. Ele quer jogar, por exemplo, se eu jogar com E3, ele quer jogar E5 direto. Então, eu vou jogar H3 antes de fazer E4 ou então fazer E3. E agora... Bom, eu não posso jogar esse E3 porque eu estou levando E5 e E4, né? Minha ordem de lances não foi a ideal, né? Com o peão escapando ali em C3, mas vamos improvisar aqui então, né? G4, bispo G6, G5, acho que não vai dar muito certo essa ideia. Bom, dama B3 pode ser uma ideia interessante, já que o bispo dele saiu da defesa da ala da dama. Faz sentido em muitas posições jogar assim. E aí eu vou jogar com E3 agora, porque aí eu já não tenho que me preocupar com essa ideia de E5 e E4. Ele até pode jogar E5 e E4, mas não vai ter a cravada, né? Vou tomar aqui em E5. Tomou de cavalo, eu posso jogar cavalo por E5 e agora bispo H2. Peão de E5 pode ser um alvo em algumas posições, jogando, por exemplo, com cavalo C4. Pode ser uma ideia interessante aqui nesse momento. Cavalo C4 já tocando em E5. Que acabou surgindo esse tema tático, né?
relacionado aqui com a dama em C7, meu bispo em H2. Só tô querendo jogar com roque grande nessa posição, não sei se vai ser bom aqui. Ou então simplesmente eu posso jogar A4 para impedir o B5 dele, pode ser uma ideia. Aqui roque grande, B5, torre D7, dama D7, cavalo E5. Não sei se vai levar a algum lugar isso. Então vou jogar com A4 mesmo para impedir o B5 dele. E seguir terminando o meu desenvolvimento aqui com bispo E2 e roque. Ficou uma posição, talvez eu tenha alguma pressão aqui em E4, mas não é grande coisa também. Bom, aqui eu posso jogar A5, que é eu ganhar a casa B6, impeço o B5 dele também. Eu fico incomodando um pouquinho aqui por causa dessa pressão em E5, mas não tem nada demais também nessa posição. Bom, bispo G4 parece uma ideia interessante até, para tocar em D7. E aqui acaba caindo um peão, ou até mais, né? Vai cair uma qualidade aqui, que eu jogo bispo por D7 e cavalo B6 agora. Ficou sempre um pouco chato ele defender E5, né? Combinado com esse bispo em H2, a dama em C7. Mas eu acho que não era tão grave assim a posição dele. Bom, vou tomar lá em A8, então. Temos aí uma qualidade a mais. E agora é hora de converter essa vantagem material, né? Então, a princípio, a minha ideia é dobrar as torres na coluna D. Com torre D2 agora. Bom, bispo D5 eu vou jogar com C4. Ele vai voltar esse bispo para E4, então... Bom, ele jogou um pouco diferente que eu imaginava. E agora... Bom, qual que é a ideia dele? Ele quer jogar um dama C5 aqui. Para atacar o peão de... Eu vou jogar com dama A4. Para sair desses temas de cravada aqui. Se bem que eu nem precisava me preocupar com essa ideia, né? Tava caindo B7, não tinha dama C5. Poderia jogar com torre D1 simplesmente. Se dama C5 tinha dama B7. Ok. Bom, dobrar agora as torres em D. Pego o controle da coluna. E agora... Bom, eu preciso consolidar minha posição aqui. Esse dama C5 tava me incomodando um pouco. Vou jogar bispo G3, querendo voltar o bispo para o jogo. Eu tenho que tentar ocupar essa... Nossa, ele tá me ajudando muito nessa posição, né? Que ele que tá buscando a troca de peças aqui. Inclusive, nesse momento, ele me deu um peão, né? Ele deu o peão de E5. Então, vamos lá, vou jogar bispo por E5. Eu poderia simplificar também com bispo H4, mas... Acho que é mais forte tomar o peão, né? Vou ganhar o peão de E5 aqui. Essa é a ideia dele, bispo H3. Cheio de furos essa partida agora, hein? Vamos lá, né? Bom, se bispo D6, dama G5, a ideia dele... Eu vou jogar bispo F4 aqui, então. Ameacei tomar agora em H3. E se ele jogar G5, eu tenho bispo D6 e aí eu posso tomar em H3. E agora eu vou jogar com dama D1. Se bem que dama D1 ainda não... Bom, jogar com dama C2 então. G5, bispo D6. Eu tenho 30 segundos. Deixa eu acelerar aqui para não ser enrolado nessa posição. Bom, já jogar dama C3 imediatamente. E esse bispo dele tá preso, né? Qualquer momento eu vou jogar G3 aqui. Bom, jogar dama D3. Nossa, levei bispo por F2 nessa posição. Ele tinha bispo por F2 ali.
Nossa, 22 segundos. Olha eu sendo enrolado nessa partida. Deixa eu jogar bem rapidinho aqui para não ser enrolado, que vai ser bem triste se eu for enrolado nessa posição. Nossa, essa tava perigosa, tava bem perigosa de ser enrolado nessa partida. Que eu acabei jogando muito lento aqui, eu tinha 15 segundos e se o meu adversário ele não levasse mate em 1 nessa posição, eu não sei, mas eu acho que eu poderia ser enrolado no tempo aqui, hein? Tudo bem, a posição tá completamente ganha, que eu tenho uma qualidade a mais, ele vai ser obrigado a trocar aqui em D4. Mas eu não sei se o tempo seria suficiente para ganhar essa partida, né? Vamos voltar aqui então. E jogando rápido ali, ele tinha um golpe também, um bispo por F2, né? Então olha só, vamos dar uma revisada nessa partida. Bom, então essa já começou escapando um lance aqui que eu queria jogar com C4. Acabei deixando o peão em C3. E aí acabei levando para uma posição de um sistema London. Aqui meu adversário jogou de uma maneira um pouco diferente ali. E, bom, eu acho que a posição não é grande coisa, a minha posição. Eu só tenho uma pressão no peão de E5, mas eu acho que ele poderia resolver isso sem muitos problemas. Mas aqui ele acabou interrogando. Primeiro com A6, que esse lance é um erro. Que aí A5 eu consigo fixar já essa debilidade, a casa B6. Em algum momento eu vou poder entrar com o cavalo em B6. E aqui depois de bispo G4, que eu ameaço jogar bispo por D7 e dar um duplo ou ganhar então o peão de E5, ele precisava fazer algo diferente, como por exemplo jogar um cavalo C5 nessa posição, já atacando minha dama de B3, né? Depois de dama B6 talvez eu tenha vantagem mesmo, porque ele tá com o peão de E5 atacado, não é tão fácil jogar depois de dama B6. Mas aí bispo F6 é um erro, e já cai uma qualidade, aqui eu tenho uma qualidade a mais limpa, e aqui não era pra ter dificuldades nenhuma pra converter essa posição. Aqui torre D1 direta é mais forte, eu acabei jogando esse dama 4, que acaba sendo um erro, né? Que ele tem... Dama C5 não é bem uma ameaça. E aqui ele me ajudou bastante com bispo H4. Eu poderia simplesmente ter jogado bispo por H4. Eu joguei bispo E5. Ele ainda teve esse bispo por H3. Que continua o ganho aqui. Mas também podia ter trocado em H4, que seria mais fácil. Bispo D6, dama F6. E bom, G5 aqui o bispo dele tá sem casa, né? Então G3 o bispo tá sem casa. Já tava caindo o bispo, mas aqui eu comecei a fazer alguns lances rápidos. E inclusive ele tinha o lance bispo por F2 nesse momento. Então aqui no apuro teve algumas interrogadas feias até. E bom, depois ele acabou levando o mate em G7. O finalzinho aqui no apuro, então teve vários erros. Então ficar mais esperto para não ficar tão apurado assim, né? Que essa aqui era para ganhar bem mais fácil. Bom, vamos para a próxima partida aqui, então. A primeira foi rapidinha, então dá para jogar mais uma aqui. Então passamos 2000 de rating, tem agora 2001 de rating. Eu tô de brancas. É a terceira partida que eu jogo de brancas nesse episódio. Eu vou jogar uma inglesa agora, então. Vou sempre alternando aqui. E o meu adversário jogou com E5. É a variante principal aqui na inglesa. Pode levar para posições de uma siciliana com cores invertidas. Mas aqui ele jogou com D6. Então eu vou jogar D4 imediatamente. E aqui vai acabar levando para uma posição de uma defesa índia do rei. Se ele jogasse com G6, bispo G7, seria uma índia do rei. Mas agora ele jogou com bispo E7, então ele está jogando aqui uma defesa índia antiga. Eu estou jogando aqui a variante do fianchetto. Então, é uma posição muito semelhante à estrutura, que é uma estrutura de Índia do rei. A diferença é que não fez
o fiancheto, né? Só que agora ele jogou com E4. Bom, eu vou jogar cavalo G5 aqui então, já tocando em E4, aí ficam estruturas agora mais parecidas com estruturas de francesa. E eu já vou aproveitar para jogar dama B3 aqui então, atacando D5, atacando a base da cadeia de peões. Então, para quem acompanha aí todos os episódios, salvo engano, no último episódio eu joguei uma Caro-Kann, acabou entrando nesse tipo de estrutura também. Então as estruturas vão se repetindo aqui, né? E se eu jogar cavalo por E4 agora, é uma ideia aqui ou não? É porque tem alguns temas em F7. Tô vendo se eu consigo explorar isso agora. Acho que imediatamente eu não vou conseguir jogar isso. Outra ideia é jogar com F3 mesmo, que seria um lance mais natural de fazer aqui. A4 para A5 também é uma ideia. Mas direto não tenho. Cavalo E4, cavalo E4. Vou jogar com F3 mesmo, que é o normal de fazer nessas posições para atacar o centro. Bom, e ele deixou eu tomar em E4. Ok, eu vou jogar tomando em E4, D por E4 e agora E3, defendendo já o peão de D4. E eu não sei exatamente como que ele vai fazer para defender E4 agora. Eu tenho 3 peças atacando E4. Inclusive tem alguns temas em F7. Eu posso jogar tomando com o cavalo de C em E4. Que muitas vezes eu posso ter algum tema em F7 com a coluna F aberta. Então aqui é como se a gente estivesse jogando uma versão de uma francesa que deu muito certo. Né? Uma estrutura de francesa que chegou, digamos, na francesa seria o F6 atacando o centro. Aqui foi o F3. Então aqui a posição ficou muito boa de jogar mesmo, né? Que vai acabar caindo um peão já nesse momento. Bom, vamos tentar não apurar tanto nessa, para não ter problemas igual na última, que poderia ter dado problema, né? Mas aqui eu vou acelerar um pouquinho mais já, aproveitar que a posição tá muito boa. Então, assim, o que meu adversário deveria ter feito? Não deveria ter jogado E4, na verdade, nessa posição. Seria melhor ele ter jogado roque direto. Bom, aqui ele jogou com cavalo G4. E se eu jogar cavalo por F7 agora, não vai cair uma qualidade aqui. Cavalo por F7 ataque a dama. Já cai uma qualidade já. E agora eu posso até tomar em E4. Acabou caindo muito material. Acho que ele esqueceu que estava caindo F7. Acho por isso que ele fez esse lance. Porque aí já caiu muito material mesmo, né, na posição dele. Bom, ele voltou o cavalo para H6. Eu posso jogar a dama B3 novamente. Ou até dama... vou jogar a dama B3 mesmo. Temos agora então qualidade, 2 peões a mais nesse momento. Bispo G4 eu vou continuar desenvolvendo aqui, vou jogar bispo D2. Bispo E2, ele quer jogar um bispo C4 talvez. Posso jogar até um... Vou jogar com torre... entendi. É que se eu jogar torre F2, ele tem um cavalo G4 ainda. Bom, vou jogar torre E1 aqui então, tocando no bispo. E agora posso voltar a dama para D1 mesmo, porque dama C2, talvez ele ainda pudesse jogar um torre C8. Bom, cavalo F2. Se trocar os bispos, tudo bem. Se eu troco, se dama D5 eu tenho dama F3. Cavalo
Então, C4, bispo C3, tá tudo defendido aqui. Novamente, se dama D5, eu tenho dama F3 agora. Ok, eu vou jogar dama F3, então... Tocando no cavalo de F5, ele não tem nada em E3, defendi E3. E minha ameaça é jogar E4 agora. Claro, né? Ameacei o cavalo, ele vai ter que fazer algo. E daí eu posso jogar E4 no próximo. E eu acho que acabaram as ameaças, qualquer tipo de ameaça que ele possa ter aqui. Vamos lá, né? Vou jogar... que se eu jogar E4 agora, ele ainda pode tomar em D4, né? E aí se dama D3, que ataca os dois cavalos... eu posso jogar E4 direto aqui. Porque se ele jogar cavalo por D4, agora eu tenho dama D3. E aí o cavalo de D4 tá cravado. E eu ataquei os dois cavalos, o cavalo de C4 e o de D4. E novamente vamos acelerar aqui, né? Eu não tô gostando de ficar com 1 minuto, ou de repente ficar com menos de 1 minuto nessas partidas. Vou começar a jogar um pouco mais rápido aqui. Bom, agora, se eu não tiver furado algo, dama D3 acabou, né? Que vai cair mais material agora. Agora eu vou tomar em C4. E aí temos mais uma peça a mais aqui. Então ele tá nesse momento com uma torre a menos, né? Não tem mesmo o que fazer aqui. Beleza, vamos dar uma revisada aqui nessa posição então. Nessa partida eu joguei uma inglesa dessa vez, que acabou transpondo para uma Índia antiga, que é quando ele joga com D6. Aí eu joguei com D4, virou uma abertura de peão-dama. Ele poderia jogar com G6 e levar para uma defesa Índia do rei, com bispo G7 e roque. Mas ele jogou com bispo E7, que é a Índia antiga. E aqui E4 eu acho que não é uma boa ideia nesse momento. Eu acho que o ideal seria jogar com roque, torre E8, bispo F8. O preto fica uma posição um pouco restringida ali, uma posição sem espaço para as peças. Mas é assim que funciona essa defesa, essa Índia antiga. Depois jogar um G6, bispo G7. É uma defesa que não é tão utilizada hoje em dia, né? Se o cara quer levar para essas posições de Índia do rei, normalmente joga com G6, bispo G7 imediatamente. Bom, mas aí ele alterou a estrutura de peões, que levou para essa estrutura, que é uma estrutura de francesa, né? Se você pensar com cores invertidas na defesa francesa, é aquela cadeia de peões da francesa, que eu já joguei dama B3 para atacar a base da cadeia de peões. E depois fiz a outra ruptura típica dessas posições, que é o F3, atacando o centro. E aqui ele deveria ter tomado em F3. Eu acho que o branco está melhor nessa posição já. Que esse peão de D ele vai ser um alvo. Mas depois de roque, eu troco E3 e simplesmente está caindo o peão de E4. E aí o meu adversário ele interrogou de novo com o cavalo G4. Né? Aquele negócio que eu já falei em outros episódios, geralmente um erro ele vem acompanhado de outro erro. E aqui ele joga cavalo G4, que aí perde já. Que aí ele perde muito material. E aqui ele tá com qualidade e 2 peões a menos, né? E aí já não tem muita esperança nessa posição. E aqui acabou caindo mais uma peça. Depois de dama C4 ele abandonou já. Galera, então chegamos aí a 2010 de rating, então entramos aí numa nova faixa de rating, que é essa faixa dos 2000 de rating. Então, próximos episódios eu já vou explicando para vocês aqui quais são os erros, né, que geralmente os meus adversários cometem nessa faixa de rating. Então, pelo que eu tô vendo desse episódio, são erros relacionados assim nessa transição de abertura para o meio jogo, entender alguns planos, né? E às vezes no cálculo de variantes mesmo, ver as ameaças, né? Prestar atenção nos lances ativos do adversário. Mas então agora
vou explicando para vocês nessa nova faixa de rating de 2000, né, quais são os erros que os meus adversários geralmente cometem e como vocês podem fazer para ir melhorando quem tá nessa faixa de rating ou quer alcançar essa faixa de rating aqui de 2000. Beleza, galera? Bom, então é isso aí, vamos encerrando aí o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais e até o próximo.